Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre Boriska. Quem é Boriska? Boriska Kiprianovich, que vive em Volgograd, Rússia, alega que viveu em Marte antes de renascer na Terra em uma aparente missão de salvar a humanidade. Nascido em 1996, Boris Kiprianovich, conhecido como Boriska, que significa pequeno Boris, é considerado um gênio infantil. Sua mãe é médica e diz que sabia que ele era especial assim que ele levantou a cabeça sem apoio apenas 2 semanas depois de nascer. Ela afirma que ele começou a falar alguns meses depois e há 1 ano e meio foi capaz de ler, desenhar e pintar. Enquanto Boriska frequentava o jardim de infância com apenas 2 anos de idade, seus professores não puderam deixar de notar seus incríveis talentos de escrita e linguagem, além de suas incríveis habilidades de memória. O garoto afirmou repetidamente que ele era anteriormente um piloto marciano que viajou para a Terra. A mãe e o pai de Boriska afirmam que não ensinaram nada ao filho sobre espaço quando criança, mas dizem que ele costumava sentar e conversar sobre Marte, os sistemas planetários e civilizações alienígenas. Eles dizem que seu fascínio pelo espaço logo se tornou seu interesse número 1, e não demorou muito para que ele começasse a afirmar ter nascido em Marte. Os pesquisadores o descreveram como um jovem extremamente tímido, com inteligência acima da média. Seu excelente conhecimento dos sistemas planetários confundiu especialistas em todo o mundo, incluindo cientistas. Boriska, agora com 24 anos, afirma que é de Marte e foi enviado à Terra para salvar humanos de uma guerra nuclear apocalíptica. Ele afirma que sua própria raça de marcianos foi praticamente exterminada em um conflito nuclear há milhares de anos, e ele teme que agora estamos indo na mesma direção. As preocupações de Boriska surgem à medida que as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte atingem o ponto de ruptura em relação aos programas de armas nucleares em rápida expansão de Kim Jong-un. Ele adverte que enfrentaremos o mesmo destino catastrófico que seu povo e se não ouvirmos seus avisos apocalípticos. Ele diz que não é o único filho do espaço sideral na Terra, alegando que há outros como ele que também foram enviados aqui em uma missão específica para salvar a humanidade. Ele afirma que todas são reencarnações e são chamadas de crianças índigo, que têm habilidades sobrenaturais e sobreviveram às guerras marcianas. Segundo Boriska, muitos marcianos são imortais e param de envelhecer aos 35 anos. São muito altos, tecnologicamente avançados e capazes de viajar em viagens interestelares. Ele disse: lembro-me daquela época, quando eu tinha 14 ou 15 anos. Os marcianos estavam em guerra o tempo todo. Então muitas vezes eu tinha que participar de ataques aéreos com um amigo meu. Poderíamos viajar no tempo e no espaço, voando em naves espaciais redondas, mas observaríamos a vida na Terra em aeronaves triangulares. As naves marcianas são muito complicadas. Eles estão em camadas e podem voar para todo o universo. Boriska supostamente afirmou que Marte ainda tem uma civilização alienígena, apesar de sofrer uma catástrofe nuclear maciça num passado distante. Ele insiste que há muito a ser descoberto na Terra, apontando para a grande pirâmide de Gizé, que, segundo ele, esconde grandes segredos.
A vida humana mudará quando a esfinge for aberta. Ela tem um mecanismo de abertura em algum lugar atrás da orelha. Não me lembro exatamente, afirma Boriska. Boriska explica que a catástrofe que aconteceu em Marte foi causada por uma guerra nuclear travada entre os seres que vivem lá. Havia apenas alguns sobreviventes, afirma ele, que construíram centros de proteção e construíram novas armas. O garoto afirma que os marcianos respiram dióxido de carbono e se às vezes chegam ao nosso planeta, precisam respirar através de um equipamento específico. Então, pessoal, essa história de Boriska, uma história no mínimo fantástica e que aguça a nossa imaginação, né? Se ele está falando a verdade ou não, aí basta cada um fazer uma análise da pessoa dele e do que ele diz e tirar suas próprias conclusões. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.